O nosso tema de hoje é linha e forma. Fala aí, galera! Tudo bem? Espero que sim. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre linha e forma. Como a gente está falando sobre linha e forma, a gente precisa entender qual é a função da linha. Se a gente coloca a linha solta, sem qualquer contexto, a linha pode ter vários significados. Mas a linha dentro do contexto da expressão, e aí nós estamos colocando uma expressão artística, a linha dentro desse contexto, ela vai ter duas vertentes principais. A primeira é a função estrutural. Quando você cria qualquer desenho, qualquer imagem, você começa de uma linha. E essa linha, ela se estrutura e ela cria uma forma. E essa forma fechada, ela vai ter diversos nomes, dependendo do que você for desenhar naquele momento. Então, eu convido você, aonde você estiver agora, a olhar aonde você está. Todos os lugares foram construídos e pensados a partir de uma linha. Toda a nossa estrutura, toda a construção humana, ela foi pensada a partir de uma linha. Toda essa forma estrutural, todas as formas geométricas, inclusive, né, que são as formas que a gente tem nome para dar, né? Tudo isso foi criado, inventado pelo homem. Quando o ser humano começa a observar a natureza e tentar reproduzi-la, ele faz esse processo de abstração. E ele começa a geometrizar, quer dizer, a criar estruturas fechadas que se assemelham com estruturas geométricas para assim tentar representar a realidade como ela é, ou como a pessoa vê essa realidade. Tá? Então, a linha, ela primeiramente ela vai ter essa estrutura, ela vai se constituir a partir desse processo da estrutura. E a linha também, ela é movimento. Todas as imagens que a gente vê de pinturas, né, de desenhos e até esculturas artísticas, todas elas têm a intenção. A linha solta no espaço, ela dá intenção e ela é movimento. Se você coloca uma linha vertical ou uma linha horizontal, tem vídeo disso, hein? Só você ir lá acompanhar. Você está dando sentido para a linha. Se essa linha está diagonalizada, se essa linha ela tem pequenas interrupções, tudo isso indica movimento e como ela se movimenta. A partir do momento em que o ser humano iniciou esse processo de representar a realidade, ele começou a se utilizar da linha como essa forma de movimento e de estrutura. Nós vamos ver em vários períodos da história da arte essa intenção de usar a linha para fechar a forma, representando pessoas, representando lugares, representando paisagens, natureza morta. Nós temos a linha como essa coisa que fecha a forma, e a partir dessa forma fechada, a gente entende como que ela é. E, ao mesmo tempo, a linha solta, livre, ela também nos dá a intenção de movimento. Linha e forma também nos ajuda a entender o movimento de objetos dentro da composição. Se você tem objetos dentro da composição que estão posicionados de forma mais diagonalizada, todas as linhas que representam essa diagonalidade, elas sugerem movimento. Se você tem uma quantidade de linhas muito forte presentes na parte de baixo da imagem, você vai ter um peso visual ali
aonde vai caracterizar um determinado movimento naquele lugar. O excesso de linhas pode dar esse peso, pode dar essa descontinuidade e pode nos trazer também essa proposta de aglutinação. Se você coloca uma imagem que tem uma menor quantidade de linhas, que é mais solto, que é mais livre, você também vai ter essa sensação. Trazendo a questão das linhas no espaço, tem uma artista maravilhosa chamada Lígia Pape, uma artista contemporânea, brasileira. Ela tem uma obra fantástica chamada Tetéias, que ela desenha linhas no espaço. E essas linhas nos fazem ter a dimensão do espaço. Ela consegue desenhar o espaço a partir dessas linhas, dentro dessa instalação, que inclusive está lá em Inhotim. E nós temos também um artista, Chris Burden, norte-americano, e ele era muito conhecido pelas suas performances. Com o tempo ele foi se encaminhando para fazer instalações. E ele tem uma instalação muito interessante chamada Beam Drop, aonde ele faz uma estrutura de cimento fresco e vem com um trator e vai jogando. Ele vai jogando vigas de ferro nessa estrutura de cimento fresco, e depois que isso seca, aquilo se transforma numa coisa que nem ele vai saber o que é. É muito interessante que essa obra, apesar do artista ter ido para a instalação, essa obra ela também traz um pouco da performance, da ideia da performance, da ideia da imprevisibilidade que acontece ali, naquele momento. Pegando um gancho um pouquinho com a performance, eu também quero trazer uma coisa que talvez a gente não tenha pensado muito, mas eu gosto muito de pensar nisso quando a gente pensa linha e movimento. Eu gosto muito de uma artista que se chama Pina Bausch. Pina Bausch alemã, que vai surgir ali na década de 70, esse movimento com a dança. A dança é desenho no espaço. Quando você dança, as linhas que compõem esse desenho, elas são linhas fugazes. E a Pina Bausch, ela tem um trabalho muito interessante do repetition, que ela vai criando um único movimento e ela repete esse movimento, repete e repete. É fantástico a gente pensar como que a linha e a forma estão presentes em todos os lugares que a gente vê, assim como todos os elementos formais. Então a linha, ela é emoção. Eu vou ficando por aqui, agradeço a vocês. Se você ainda não se inscreveu, não dá mole, se inscreve aí, ativa o sininho para você receber as nossas atualizações aqui, tá bom? Um abraço e até mais.